Muito boa noite, meus queridos. Então, veja bem, nos próximos vídeos nós vamos falar um pouco sobre a filosofia sartreana, tá certo? E o que nós chamamos de moral inventiva, tá certo? Com isso, eu quero dizer a vocês que a filosofia, então, chega ao século XXI. Tá? Lembre-se, nós começamos lá em Platão, a filosofia no século V antes de Cristo, né? Quinto barra quarto, né? Platão, filósofo, que nasce no quinto, morre no quarto século antes de Cristo, e fizemos toda aquela trajetória para chegar agora com uma filosofia do século XX, ok? Uma filosofia que nós vamos chamá-la de filosofia existencialista, da qual Sartre é o primeiro grande nome no século XX. Jean-Paul Sartre, tá certo? Um filósofo que nasce em 1905, morre em 1980 e é o maior expoente da filosofia existencialista nesse século, no século XX. Ok? Ao longo do vídeo, eu vou ter a oportunidade de definir com os senhores o que é a filosofia existencialista, tá certo? Vamos passar pela ideia de que a existência precede a essência, vamos falar do conceito de liberdade, vamos falar da ideia de má-fé, vamos falar da noção de projeto em Sartre, até a gente chegar no corolário de tudo isso, que é a filosofia da moral inventiva preconizada por Jean-Paul Sartre, certo? Um dado que eu gosto sempre de compartilhar com os alunos quando eu falo de Sartre é que Sartre esteve no Brasil, tá? Ele foi o único filósofo no auge do pensamento, no auge do seu pensamento, certo? No caso do Sartre, Sartre era o maior nome da filosofia no mundo daquele momento, nos anos 60, e esteve aqui no Brasil, assim, tá certo? Com esse título, pesando isso nos ombros de Sartre. Pesando o quê? O fato de ser o maior expoente da filosofia no mundo da atualidade, vir ao Brasil. Ele foi o único a fazer isso, tá certo? Então nós temos isso no nosso currículo. Sartre viajou muito, não é? Mas dentre as suas viagens ele esteve aqui no Brasil, e aqui no Brasil ele profere, tá certo, a Conferência de Araraquara, tá bem? Vocês podem achar isso na internet em PDF, free, para os senhores lerem. Uma conferência que ele faz aqui no Brasil, na cidade de Araraquara, aqui do nosso lado, não é? Num domingo, e essa conferência torna-se um livro, edita-se um livro, que se chama Sartre no Brasil, a Conferência de Araraquara. Algumas reimpressões depois tiraram a primeira parte do tiro, deixaram apenas a Conferência de Araraquara de Jean-Paul Sartre. Tá certo? Então é importante fazer essa menção, né, de que ele esteve aqui quando era o mais importante filósofo vivo do mundo. Tudo bem? Eu volto para a gente poder continuar conversando sobre Sartre. Um abraço. Bom, meninos, vamos lá. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir, então, o que é o existencialismo, tá certo? E os senhores vão perceber muito claramente essa corrente filosófica, porque, de algum modo, o existencialismo é algo muito próximo de nós. Tá? Então, ele conta, né, conta a favor dele a compreensão das suas ideias, o fato de que a gente se identifica muito facilmente com as questões existencialistas, né? Se a gente consegue adotar para nós, isso é uma outra discussão, tá bem? Mas a gente identifica com ela muito facilmente, tá? Pois bem, o existencialismo parte da ideia de que nada vale mais, nada é mais importante do que
o homem enquanto indivíduo portador de uma subjetividade, de uma existência. Nada antes disso veio, nada antes disso existe, tudo bem? E que, portanto, o homem é ele e a sua existência, tá certo? Ele e a sua subjetividade. Ele e esse diálogo muito forte com a sua existência diária de cada dia, postada diante do mundo que o cerca, certo? O existencialismo ele parte da profunda ideia de que entre o homem e o seu entorno existe uma relação que precisa ser discutida e precisa ser fundamentada, mas que não há nada anterior a isso que possa mediar essa minha relação. Então, os existencialismos, né, porque é uma corrente que nasce no 19 e vem para o 20, eles vão convergir num ponto. Né? O homem está diante do mundo e diante do mundo ele só tem a sua própria existência. Isso começa a colocar algumas questões para esse homem pensar, viver, sentir, discutir, problematizar. Né? Ele se sabe finito diante de um universo infinito, diante de uma vida infinita. Tá? Se a existência do mundo é anterior a ele, a existência dele não é anterior a nada. Quando eu for explicar para os senhores que Sartre era, por exemplo, ateu, isso vai ficar claro, tá? Vocês vão entender bem o que ele está querendo colocar. Quando a gente disser, por exemplo, que Sartre é contrário à perspectiva de que há uma essência definidora da natureza humana, vocês vão entender por que ele está frisando tanto, né, o fato de que quando o homem é na sua existência, ele é de forma solitária nessa existência. Tá certo? Então, nesse aspecto, os existencialismos eles vão se distanciar todos de qualquer filosofia de cunho universalista, como, por exemplo, a de Kant, que a gente viu agora, né? Como, por exemplo, a de Descartes, que é um filósofo que a gente não viu, né? Mas muitos dos senhores já ouviram falar. É diferente, por exemplo, da filosofia de Platão, tá certo? Porque nessas filosofias universalistas, você trabalha com a tese de que há uma essência que vem antes do existir humano. E para os existencialistas, não. Tá certo? Sobretudo para os existencialistas ateus, como é o caso do nosso querido Sartre. Tá bem? Então, eis aqui posto a ideia central do existencialismo. O homem é só diante da sua existência, diante do mundo que o rodeia, e para intermediar essa relação, ele só tem a si próprio como instrumento, ferramenta para fazer essa mediação. Ok? Não tem essência e, no caso do Sartre, não tem Deus. Tá certo? Não tem religião. Não tem nada de cunho universal que possa ajudar esse homem diante dessa sua condição humana que é a de existir no mundo com a sua subjetividade, com a sua
e individualidade. Ok? Muito bem.